Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral e a informação é prioridade. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, informação para o meu público, telespectador internauta. Atenção, atenção, você que está preocupado com relação à forma de pagamento, o Pix, tem novidade para você aqui no Hora Geral. Bancos têm até o dia 4 para limitar Pix. Até o dia 4 de outubro, as instituições financeiras deverão estabelecer o limite de R$ 1.000 para as transferências e pagamentos feitos por pessoas físicas das 20 às 6 da manhã. A data de início das restrições foi aprovada nesta quinta-feira pelo BC. Ô Douglas, o que é BC? É o Banco Central. Essa informação havia sido anunciada em agosto pelo Banco Central para reduzir os casos de sequestros e roubos noturnos. O teto de R$ 1.000 valerá tanto para o Pix, sistema de pagamento instantâneo em funcionamento há 10 meses, como para outros meios de pagamentos, transferências via TED, DOC, pagamentos de boletos e compras com cartões de débitos também passarão a obedecer esse tipo de limite, tá certo? Douglas, vai dar certo? Bom, não sei, é uma tentativa de reduzir, né? Eu não quero ser pessimista e também não quero ser muito leviano em fazer uma análise de algo que ainda não ocorreu, mas eu dou uma sugestão. Tenha um outro celular e instale o aplicativo do seu banco e deixe esse aparelho na sua casa. Evite estar com ele de uma forma pública, onde alguém possa ver, porque isso se torna muito vulnerável. Bom, segurança é o tema aqui no Hora Geral. Olá, meu amigo Márcio Harrison. Olá, meu amigo Douglas Gonçalves e amigos do Hora Geral. E atenção, Douglas, policiais do 2º Distrito Policial de Santos, a equipe, o delegado Rubens Barazal Teixeira, a equipe Luiz Fonseca, os policiais, toda a equipe, o Motinho, o Joaquim, o Wilson, o Leonardo Gandra, o Iga, o Cleiton, toda a investigação do 2º DP de Santos, receberam uma informação de tráfico entorpecente, tanto no Morro de São Bento, como também lá no município da Praia Grande. Os policiais, então, num primeiro momento, foram até uma residência lá no Morro de São Bento e acabaram encontrando aí 400 gramas de maconha entorpecente. Diante disso, os policiais rumaram para esse segundo endereço lá no município da Praia Grande, precisamente lá na Vila Tupi, e olha só, olha as imagens aí, meu amigo Douglinhas, a equipe, olha a farta quantidade de entorpecentes com os policiais, o investigador Motinha, o Joaquim, o Wilson, o Leonardo Gandra, o Iga, o Cleito, a equipe do Dr. Rubens Barazal Teixeira, a equipe do Luiz Fonseca, apreenderam, olha só as imagens, meu amigo Douglas Gonçalves, foi apreendido 2 pistolas, uma pistola 9mm, outra pistola .40, de uso exclusivo das Forças Armadas e mais. Além disso, 800 gramas de maconha, êxtase, mais de meio quilo, 534 gramas de cocaína, seladoras que seriam para endolar a droga, olha só, lança-perfume, todo esse material, as seladoras, plásticos, adesivos, que seriam os artefatos da traficância e da mercancia da droga. Diante disso, este homem de 39 anos que foi encontrado em Praia Grande, ele acabou preso, autuado em flagrante, artigo 33 da Lei 11.343, mais o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, no seu artigo, salvo engano, no artigo 16, né? Isso que é de uso restrito às Forças Armadas. Este homem preso e autuado em flagrante à luz de 2 diplomas aí, não é isso? E agora deverá ficar à disposição da Justiça. Tá aí, meu amigo Douglas Gonçalves, amigos do Hora Geral, farta quantidade entorpecente, olha só, lança-perfume, maconha, cocaína, êxtase, 2 pistolas, né? Seladoras, farta quantidade de trabalho do 2º Distrito Policial de Santos, lá o Motinha, a equipe, o Joaquim, o Wilson, o Leonardo Gandra, né? O Iga, o Cleito, o Dr. Barazal Teixeira e o Luiz Fonseca, que é o chefe dos investigadores. Tá aí, meu amigo Douglas Gonçalves, Márcio Harrison para o Hora Geral. Obrigado, meu amigo Márcio Harrison, pelas suas informações aqui no Hora Geral. Márcio Harrison sempre atento como e quando o tema é segurança. Ó,
tem uma notícia para você, vamos ver se vai dar certo, né? O governo de São Paulo está querendo abrir os estádios para que o público possa já assistir às partidas de futebol. Isso vai acontecer a partir de outubro em todo o estado de São Paulo, onde os estádios poderão receber torcida para os jogos de futebol. A condição, segundo o governo, é que os torcedores estejam imunizados com as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Quem estiver apenas com a primeira dose poderá comparecer desde que apresente teste antígeno contra a Covid-19 com realização nas últimas 24 horas ou o teste RT-PCR feito em 48 horas. A ocupação nas arquibancadas aumentará de forma gradativa até novembro, quando será liberado 100% da capacidade. O uso de máscara será obrigatório em todos os setores do estádio, tá certo? Douglas, é a flexibilização, é o retorno da normalidade, é mais ou menos isso. Mas se não houver responsabilidade, nós podemos ter que retroceder. E isso não é bom para o momento que nós estamos vivendo. Ó, deixa eu falar para você de um assunto importante, o Fábio já está colocando na tela. Esse assunto importante é de um evento, e um evento que está aberto a todos, né? Preste bem atenção no que eu vou falar para você agora, né? O que significa? Olha só, amigos do Hora Geral. Chegou a hora de tirar o tão sonhado plano de comprar o seu imóvel do papel. A E-Crédito Soluções Financeiras, em parceria com o consórcio Servopa, acaba de lançar o plano Servopa Flex, onde você, cliente, tem o poder de decisão, o poder de escolher a redução de sua parcela em 10%, 20%, 30% ou até 50% até a contemplação do crédito. Consulte um dos nossos especialistas, ele vai montar um plano ideal para você. Lembrando que no dia 27, segunda-feira agora, às 19 horas, vai acontecer a live do lançamento do produto no canal do YouTube do consórcio Servopa. E os clientes que se inscreverem no link que aparece no vídeo vão concorrer a prêmios. Olha, eu, se fosse você, participaria, né? Eu estou falando da Servopa, um nome respeitado no Brasil. Vamos até Mongaguá? Olha, em Mongaguá nós temos sempre novidades e o Fábio já está colocando na tela aqui no Hora Geral. A cidade de Mongaguá é uma das principais cidades que está tendo um crescimento, né, em toda a nossa região. E, por falar em Mongaguá, já está na tela, né, o Fábio está mostrando, né? Olha só que interessante, amigos do Hora Geral, né? Em Mongaguá, ele recolhe lixo do rio e praias. A Prefeitura de Mongaguá reforçou o projeto Navegar é Preservar. As diretorias do Meio Ambiente e Turismo se reuniram para limpar o rio Mongaguá e as praias do centro e Agenor de Campos. Todo o material coletado foi entregue a uma embarcação que partiu de Bertioga e passou por diversas cidades com destino a Cananéia. Além de Mongaguá, a expedição contou com a participação das prefeituras de Bertioga, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, Santos, Peruíbe, Ilha Comprida e Cananéia, além do apoio do Fórum Náutico Paulista, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado, Marinha do Brasil e Corpo de Bombeiros. Todos os resíduos coletados serão destinados ao ponto de pesagem escolhido pelas cidades e participantes. Ô Douglas, isso é importante? Lógico, isso é importantíssimo, sabe por quê? É a preservação do meio ambiente. E você e eu, todos nós, temos esta grande responsabilidade de preservar o meio ambiente. É uma frase antiga, né? Mas que nunca sairá de moda. Amigos, vamos chamar agora ele. Previsão do tempo? Olá, meu amigo Celso Vernizzi. Olá, Douglas, Hora Geral. Gente, temos aí pela frente um final de semana com aproveitamento, mas não com aquelas temperaturas que todos nós gostaríamos. Aquela massa de ar que está no Oceano Atlântico perde intensidade. O corredor de umidade se restabelece na primavera, que vem lá do norte do país em direção a São Paulo. Pode chover no interior, por aqui pode chover no litoral sul em alguns momentos, e depois das 10 horas da manhã, períodos de melhoria. Tanto no sábado quanto no domingo, temperatura sobe um pouco mais, 22 a 24 graus no sábado, até 25 no domingo, mas ainda há umidade e nebulosidade vindo do mar, principalmente no começo do dia e ao anoitecer. Um bom fim de semana para todo mundo. Tchau, Douglas!
Obrigado, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Amigos, vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, né, você vai conhecer uma advogada, né, que vai discutir um dos temas importantíssimos, que é alienação parental. Já ouviu falar sobre isso? Tem dúvidas? Bom, você vai conhecer no próximo bloco quem é esta advogada e um pouco mais sobre esse assunto. Eu, se fosse você, assistiria, porque é um tema fundamental para todos nós. Eu volto já depois do intervalo com o Hora Geral. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Já estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral e agora nós vamos conversar com uma advogada, um tema importantíssimo e você vai conhecer tudo isso a partir de agora no Hora Geral. É a advogada Silvia Verreschi. Vamos lá? Silvia, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Silvia, antes de mais nada, obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. Eu queria que você, antes de mais nada, explicasse. Você é uma advogada, ou seja, uma profissional do direito. Que área que você atua no direito, Silvia? Eu sou advogada e sou CEO de um grupo, que é o Grupo Verreschi, que é um conglomerado de empresas, escritório de advocacia em si, como no ramo da recuperação de crédito voltada a call center. Certo. Diga uma coisa, este momento de pandemia, a sua área de atuação jurídica teve aí uma grande procura, ou seja, por parte de pessoas que tentam, em busca de um advogado, ter o seu direito mantido ou estabelecido, ou seja, ou defendido? Em todos os aspectos, né? Tanto na questão familiar, porque efetivamente as pessoas começaram a conviver com seus maridos, com seus filhos, e naturalmente os conflitos tenderam a aumentar nesses anos de pandemia, como na questão com relação aos endividamentos, às questões contratuais, bancárias, que a gente também atua. Então, a alienação parental, até o ano passado, ela era tida como uma síndrome, né? Caracterizada como doença mesmo. A síndrome da alienação parental, que a gente chama como SAP. Só que a Organização Mundial de Saúde, de junho do ano passado para cá, ela, né, reanalisou os fatos e tirou a questão de síndrome para tratar de uma maneira mais jurídica, somente como a alienação. O que acontece? A partir do momento que as pessoas, os casais, né, conflitantes, dissolvem essa união marital, aquele que ficou entendido como perdido, né, o infrator, ele usa a criança para induzir, para poder provocar, para criar falsas expectativas na cabeça da criança, para jogá-lo contra aquele que saiu de casa. E tudo isso vai criando um transtorno psicológico que vai gerar consequências gravíssimas com relação a esse menor. Então, o judiciário, vendo esse aumento, ele fez algumas alterações na lei, né, de 2010 para cá, e mais ainda no ano passado, exatamente para poder inibir esse tipo de atitude com relação a esses menores e adolescentes. Então, antigamente, ele era tratado como doença. Hoje, o que acontece? Ele pode ter aplicação de multa, ele pode ter o acompanhamento psicológico através de um psicólogo judicial. Uma vez identificado esse infrator, ele pode até mesmo chegar a perder a guarda dessa criança ou desse adolescente, porque isso pode trazer prejuízos gravíssimos. Então, tudo que se preserva com relação a essa alteração da lei é a qualidade da criança e do adolescente, evitando-se com que eles entrem no meio desse conflito, que é um conflito entre casal, que não pode ser utilizada a criança no meio disso. Agora, o que é interessante, Silvia, óbvio, eu não sei, não conheço ele todo, mas
O Estatuto da Criança e Adolescente tem algum tópico nesse sentido ou a alienação parental é algo que surgiu após esse Estatuto da Criança e Adolescente? Porque a gente vê que a criança... Por favor. A alienação parental, ela vem desde uma lei de 1980, né? Só que era tido como doença, mudou em 2010 e agora está tendo essas adaptações todas, junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente também. É que a cada ano, a cada análise, eles vão, e o crescimento com relação de divórcio, que acaba incidindo sobre as crianças, vão fazendo-se adequações na lei, vão tendo julgados, né, nos tribunais e, naturalmente, vai aumentando o peso da responsabilidade dos pais com relação a manter mais equilibrada e saudável a relação dos filhos, não misturar essa questão, né? Uma coisa é a separação do casal, mas não existe separação de filho, né? Isso é eterno. Então, o que acontece? A gente teve um caso, que até um dos primeiros casos julgados na época, onde uma família, a mãe fugiu com a criança, mudou para outro estado para poder dificultar, mudou de escola. Então, é muita mudança que os casais acabam fazendo para infringir o ex-marido ou a ex-mulher. E isso não pode estar sendo usado com relação aos menores. Então, a lei, né, o judiciário, ele interfere diretamente nisso para evitar que a criança fique num joguete entre o casal, né? Para evitar que a criança sofra mais com relação a isso. Então, a atitude de até chegar a perder a guarda, ela é muito complexa, né? Porque você tem que ouvir a criança, você tem que colocar os psicólogos judiciais, você tem que ver um acompanhamento do psicólogo da criança, entender as questões da escola, se está prejudicando, se não está prejudicando. Às vezes, a parte que ficou prejudicada no divórcio, ela vai colocando informações falsas na cabeça da criança, até mesmo com desvios sexuais, de conduta, fazendo com que tudo aquilo seja formado um convencimento para que prejudique aquele que saiu de casa. E isso é muito grave, porque a situação não é só no momento, né? Isso ela leva para uma vida toda como traumas psicológicos, que é bem complicado. Por isso a atuação é cada vez mais forte do judiciário com relação a isso. Silvia, eu tenho um amigo que é advogado, coitado, ele já até parou de exercer a função, ele já tem uma certa idade, e ele falou que algumas das vezes, quando um casal procurava que queria se divorciar, hoje é muito mais fácil, né? Ele acabava fazendo uma espécie de conciliador e que algumas vezes deu certo, ou seja, eles nem quiseram se divorciar e voltaram à convivência. Aonde eu quero chegar com esse exemplo? Existem relatos atuais porque, pelo que nós percebemos, hoje é muito mais fácil você se divorciar. Casou 2 meses, 3 meses, às vezes nem isso, acaba já se divorciando, né? Tem algum relato de pessoas que voltaram atrás e dividiram o mesmo espaço, ou seja, evitaram o divórcio? Olha, eu faço divórcio há 21 anos, né? Eu sou desde a época lá da medida cautelar de separação de corpos, que a gente tirava com polícia, era uma confusão danada. O que a gente vê muito é que a convivência, o aumento da convivência e da rotina acaba levando os ânimos, né, muito mais alterados do que antigamente. A tolerância, né, para uma mulher estar mais atuante, a gente tem ali de igual para igual a situação do trabalho, aí chega em casa, relação de filhos, casa, família. Então, a tolerância que se tinha no passado, hoje ela é um pouco mais complicada, onde é menor, né? Porque tanto o marido como a mulher estão ali sendo tratados em situação de igual para igual, com responsabilidades, ônus e bônus. Então, a questão do aumento do divórcio, naturalmente, né, dessa questão da alienação parental, eu já tive vários casos no escritório, onde vieram, né, todos nervosos, querendo separação, tudo, mas o que faltava, na verdade, era ali um serviço meio que de advogado psicólogo para tentar resolver a situação, que é o que a gente acaba fazendo, né? Então, a gente aconselha, a gente coloca os prós e os contras, a gente coloca exatamente qual é o ponto de conflito do casal, as consequências daquilo, a separação do filho, né, da convivência e do crescimento dessa criança. Então, faz uma reflexão do que efetivamente vale a pena. E eu já tive vários casais que chegaram mesmo assim, na frente do juiz para poder assinar a documentação e que desistiram e que pediram lá mais um tempo para pensar e resolver. Porque o peso da família, das crianças, do convívio, quando existe amor ainda e respeito, isso pesa bastante. Então, a gente sempre orienta para que a família não seja dissolvida, né?
Porém, quando falta o respeito, quando realmente a parte que se sente prejudicada, que na verdade não é necessariamente a prejudicada, né, mas que se sente prejudicada, começa a usar essas artimanhas, começa a usar a criança, começa a fazer essas situações bem complicadas para poder forçar uma situação que, na verdade, uma boa conversa, né, um sentar e entender e colocar os pontos seria talvez a salvação daquele relacionamento, ela acaba prejudicando, se prejudicando e envolvendo as crianças, e aí não tem como. Mas a gente já teve um bom índice de conversas que levaram um conhecimento, levaram, né, uma situação positiva. Silvia, além de você ter explicado de uma forma bem objetiva sobre a alienação parental, tem um exemplo, óbvio que eu vou ficar aqui no sigilo com relação ao nome desse meu amigo, mas ele falou, ele é divorciado e falou, poxa, minha filha tem 15 anos e ela falou para mim que não quer mais ficar com a mãe, quer ficar comigo. Eu estou achando ótimo. Resumindo, essa opção dessa filha, desse meu amigo, dela querer ficar com o pai e não com a mãe, também tem que passar pelo juiz? Ou seja, quem que tem que provocar isso para que haja um entendimento? Se houver conflito, no caso, recusa da mãe, sim. Só que já é uma adolescente, né? E é levado em consideração. É diferente da criança, que normalmente, né, se for uma situação de uma mãe equilibrada emocionalmente, que não faça a utilização dessas artimanhas para poder usar a criança contra o genitor, aquela coisa toda, normalmente a guarda, por mais que compartilhada, ela acaba tendenciando um pouco mais para a mãe, né? Então a gente tem todos os modelos. Eu tenho guarda aqui, onde é dia sim, dia não com pai e mãe, a casa 15 dias com o pai, depois 15 dias com a mãe, ou finais de semanas alternados e um ou outro dia na semana. Então a gente tem todos os modelos. Tudo vai depender da boa convivência entre o casal. Agora, eu não tenho boa convivência, não tá legal, não consigo, a guarda é compartilhada, mas é aquela coisa rigorosa. Porém, a convivência com a genitora, adolescente no caso aí do teu amigo, fala assim, eu não aguento, não quero. Ela pode sim, ele pode sim pedir uma revisão perante o judiciário dessa guarda, né? E ele pode ter o direito de ficar realmente com essa adolescente, porque pela idade dela, ela já tem essa opção de escolha. Então, tudo é de acordo com a idade e convivência entre os casais, né? Ou ex-casais, vamos dizer assim. Sim. Tem um outro aspecto, eu gostaria mais da sua análise como cidadã e profissional do direito. Nós temos observado que durante a pandemia aumentou o número de feminicídios. Eu já tive a oportunidade de entrevistar aqui a doutora Cidinha Escanavaca, que ela que é delegada da Delegacia de Defesa da Mulher aqui do Guarujá, só para citar e colocar um assunto. Ou seja, o que a gente tem observado é que a pandemia, o fato das pessoas, algumas terem ficado mais tempo dentro de casa, mostrou a dificuldade da convivência no mesmo teto. E, lógico, acabou revelando uma triste realidade dos casais. Aonde eu quero chegar? O fato de fazer uma denúncia, muitas vezes a mulher fica com receio. Por quê? Porque o agressor é quem mora no mesmo teto e ela depende do agressor, né? Ou seja, então ela acaba não tendo a coragem de denunciar. Como que a mulher deve se comportar se ela é vítima de maus tratos? Então, a questão da pandemia, ela agravou demais, inclusive foi até um assunto de uma outra entrevista que a gente acabou dando desse tema. Então, assim, a convivência, ela tem que ser amistosa. A partir do momento que a pandemia juntou mais tempo esses casais, eu digo que nós realmente passamos a ser pais, porque a gente começou a conviver com os nossos filhos, coisas que a gente não convivia, né? Deixava na escola de manhã, trabalhava, pegava à noite, né? Brincava ali 1, 2 horas e punha para dormir. E os casais a mesma coisa, imagina, 24 horas convivendo no mesmo teto, né? A tolerância sendo testada a cada minuto. Só que isso não justifica a questão da agressão, do assédio moral, lógico, de você passar por aquela tortura psicológica, né? Inclusive, lógico, recentemente o STJ teve uma decisão aí tratando como crime esse assédio psicológico com relação à mulher. Então, não é só a agressão física, não é só a questão, né, do bater, do machucar. O emocional também hoje está sendo levado muito em consideração e tudo isso vem sendo revisto da pandemia para cá, né? Porque as coisas foram agravadas. A gente teve aí, por exemplo, nos Estados Unidos,
um aumento de 80% dos casos de divórcio, e naturalmente da alienação, e naturalmente das agressões. Brasil, a mesma coisa. Então, o que acontece? Eu preciso de uma denúncia, tá? A gente tem vários canais sigilosos via telefone, pode ser uma denúncia de terceiro, pode ser uma denúncia de um familiar, mas a partir do momento que isso acontece, isso tem que ser levado às autoridades policiais, porque não tem como, a não ser que um vizinho, uma família, alguém denuncie, chegue até a residência para poder constatar. Mas a mulher tem que querer levar isso adiante, né? Nós tivemos, inclusive, alterações também na lei com relação à proteção da mulher, pela Delegacia da Mulher, que antigamente você tinha lá 6 meses para poder fazer a validação dessa denúncia para poder levar adiante. Hoje, não. A partir do momento que você faz a denúncia na Delegacia da Mulher, é chamado o agressor e nós não temos mais a possibilidade de retirada dessa denúncia, né? O próprio Ministério Público acaba levando isso adiante para poder fazer todas as apurações, para poder fazer todas as investigações e tirou essa possibilidade de você voltar atrás, exatamente pela tortura psicológica. Você denunciou, então agora você vai sofrer mais aqui, porque eu tenho o poder financeiro, né? Eu tenho o domínio da família. Então, isso tudo foi uma alteração na lei também, de uns anos para cá, para que não tivesse mais aquela questão, eu vou tirar porque eu continuo sendo ameaçado, ou eu estou envergonhado, eu não quero levar adiante, entendeu? Doutora Silvia Varreschi, eu quero agradecer e, desde já, deixar publicamente o convite para que a gente possa voltar em novos temas, porque eu gostaria de entrevistá-la pela sua objetividade num tema que muitas vezes fica à margem da população, e eu creio que o fato da sua explicação, né, faz com que as pessoas, principalmente as mulheres, tenham coragem, né, em lutar pelos seus direitos. Perfeito, eu agradeço, estou aí à disposição. É um tema muito complexo e a gente tem que trazer à tona, porque nós temos aí milhares de famílias, de crianças, de adolescentes, em todos os níveis sociais, vamos dizer assim, né? A gente tem conhecimento de casos aí de nível social elevado e que passa por esse problema de uma maneira absurda, né? Essa utilização da criança, do adolescente ou até mesmo da mulher sendo, né, sofrendo tudo isso. É um assunto que tem que ser falado, tem que ser trazido à tona para que crie essa conscientização e as pessoas passem cada vez mais a denunciar, a se manifestar para a gente poder inibir. Porque não tem coisa pior do que essa sensação psicológica vivida dentro de casa, quer ou não com agressão, mas que pode levar adiante consequências gravíssimas, né? Quer com relação à mulher, o homem ou até mesmo a criança e adolescente. Estou à disposição, tá bom? Muito obrigado pela atenção com a equipe do Hora Geral e em breve retornaremos em um novo tema com a sua participação, doutora. Perfeito, eu agradeço. Obrigado. Bom, nós conversamos com a advogada doutora Silvia Varreschi. É isso que eu sempre comento com os amigos do Hora Geral. Os temas, eles podem ser contundentes, difíceis, mas nós, da imprensa, o Hora Geral, tem essa preocupação de estar levando a informação e o mais importante, amigos, nós precisamos saber lutar pelos nossos direitos. É um tema que eu não falei com a doutora Silvia Varreschi, mas eu posso complementar. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas eu não tenho condição, Douglas, de contratar um advogado. Tem a Defensoria Pública, ou seja, é o Estado quem vai dar essa oportunidade, caso você não tenha condição, né? O que você não pode é deixar, é sofrer, é não lutar pelo seu direito. Nós finalizamos essa edição do Hora Geral. Quero agradecer o carinho, a audiência, a participação, a interatividade, não só dos nossos telespectadores, mas também dos internautas e principalmente você que interagiu através do WhatsApp, o 981701434. Tá certo? Até o próximo programa. Um abraço assim, ó. Um abraço forte para você. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.